Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Declaramos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nossa causa é uma emergência. Senhor, estamos começando nesse propósito hoje, um propósito de 33 dias. E nesse propósito, Pai, nós te pedimos que se cumpra a palavra do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu Deus, atende às emergências. Atende às emergências, Pai, que estão chegando nessa oração. Toda casa ou toda causa que é uma emergência, meu Deus, nós te pedimos, coloca a tua mão. Coloca a tua mão e muda a situação. Coloca a tua mão, Pai, libera a tua palavra. Nós te pedimos, Pai, que esse ambiente profético libere a glória de Deus. Nós te pedimos que a tua presença esteja no nosso meio e que sinais, maravilhas aconteçam aqui nessa campanha. Nós queremos ser testemunhas oculares de tudo aquilo que o Senhor irá fazer, irá realizar nesse propósito. Eu consagro a Ti, Senhor, a minha vida nesse propósito. E eu te peço que nesses 33 dias, Senhor, nesses 33 dias, o Senhor ouça o nosso clamor e traga, Senhor, respostas. Como está escrito também no Salmo 91, Senhor, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, é com essa palavra que nós começamos esse propósito. Invocarás e eu te responderei. É o que nós cremos, Senhor. É o que nós declaramos, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui no nosso meio. Tua glória está aqui sobre nós. Tua glória está aqui sobre nós. No nome bendito de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Diga comigo, Senhor, mostre-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Aleluia! Nós vamos fazer 33 dias desse propósito e seremos testemunhas do que Deus irá fazer aqui. A grande pergunta é, você está disposto? Nesses 33 dias que eu estarei aqui, você está disposto a mergulhar com fé, com comprometimento e com fidelidade nesse propósito? Nós queremos resultados, não queremos fazer por onde. Queremos que Deus nos abençoe, queremos ouvir a Deus, queremos ter experiências com Deus, mas não levamos as coisas certinhas com Deus. Eu quero lançar esse desafio aqui para você. Eu quero lançar esse desafio. Está lançado um desafio. Ore comigo, 6 da manhã e 18 horas, ainda que você não consiga estar todos os dias ao vivo. Depois, quando você entrar, você entra. Essa é uma das campanhas que eu tive mais testemunhos aqui. É uma das campanhas que eu tive mais testemunhos aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu sei que eu não faço nada, gente. Eu não faço nada. Mas Jesus tem feito e tem operado maravilhas aqui em nosso meio. Vocês sabem, eu conto os testemunhos aqui. Muitos de vocês são testemunhas do que acontece aqui. Eu estava agora, eu ia deixar para o final, mas eu acho que tem gente que está entrando aí, que está entrando pela primeira vez na minha oração, precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso, sabe? Porque senão fica só na base da conversa e parece que a gente está querendo, sabe, convencer. Eu não quero te convencer de nada, porque isso é uma obra para Deus. Mas eu quero mostrar para você resultados.
resultados do poder da oração. Para mim, a oração, ela é algo que não pode faltar na vida de uma pessoa. A oração, ela revela o braço do Senhor na tua vida. Quando você ora, você revela o braço do Senhor. Deus movimenta na tua vida de uma forma extraordinária e incrível. Eu quero que você preste atenção nisso, presta atenção, você que não tem firmeza nos propósitos, você que ora quando pode, ora quando precisa, ora quando quer. Deixa eu mostrar isso para você. Deixa eu mostrar aqui um testemunho de uma pessoa simples. Uma pessoa simples que mandou o testemunho aqui, dos milhares de testemunhos que nós recebemos. Presta atenção. Boa noite, profeta Vinícius, a paz. Eu conheci seu ministério há 4 anos atrás, quando eu estava buscando a interpretação de um sonho. E desde então que eu não me separei mais das suas lives, dos seus vídeos. Amo todos os seus vídeos e todas as instruções preciosas que você nos dá. Uma das suas campanhas que você fez para mulheres que não conseguiam engravidar, eu juntamente com a irmã minha entramos nessa campanha para que a esposa do nosso sobrinho, ela já fazia 6 anos que estava casada e não conseguia engravidar, já tinha passado por 2 inseminações e estava entrando na 3ª. Então a gente entrou nesse propósito, começou a orar com você juntamente nas suas lives e também fazer em paralelo um propósito. E o Senhor agraciou ela com uma gravidez, e o nosso netinho já está com 2 meses, Toda honra e toda glória para nosso Deus e gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo que você tem feito por nossas vidas. Que Deus continue lhe abençoando. Esse é um dos testemunhos que eu recebi de mulheres que engravidaram nas nossas campanhas. Você vê aqui 2 mulheres se juntaram em favor de uma outra que fazia 6 anos que não conseguia engravidar, já tinha passado por 2 inseminações e não tinha conseguido engravidar. Através do propósito, Deus operou um milagre. É nisso que eu acredito. Eu acredito no resultado do poder da oração. Nós temos que orar mais. Se a gente orasse mais, a nossa vida ia estar muito diferente. Por isso, vamos mergulhar nesse propósito que nós veremos certamente a glória de Deus. E eu pergunto aqui, quantos querem ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Se você quer ver a glória de Deus, tome um compromisso que não precisa ser comigo, faça um compromisso com Jesus. Faça um compromisso com Jesus e eu gostaria que você usasse sua fé agora nesse momento. Usasse sua fé, você vai escrever aqui nos comentários. Quem vai entrar de cabeça nesses 33 dias e vai ter resultados em nome de Jesus. Quem vai entrar de cabeça nesse propósito dos 33 dias, eu gostaria que escrevesse aqui nos comentários: Senhor, mostre-me misericórdia. É isso que você vai escrever. Você que quer entrar de cabeça nesse propósito para ter resultado na tua família, nos teus negócios, nos sonhos de Deus na tua vida, numa cura, certo? Numa libertação, na salvação de alguém da tua casa, você vai colocar aqui nos comentários: Senhor, mostre-me misericórdia. Isso não é para mim que você está fazendo, isso aí é para Deus, é um ato profético de que você está se aliançando, sabe, em um projeto do Espírito de oração, um projeto do Espírito de oração. 33 dias, 6 da manhã e 18 horas. Ainda que você não consiga estar todos os horários ao vivo, porque eu sei dos compromissos de cada um, certo? Você vai tentar ouvir depois ou ouvir ao vivo, daí fica a seu critério, certo? Mas não quebrar esse propósito e nós veremos a glória de Deus aqui. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Em 1 Samuel capítulo 10, verso 22 e 23 diz assim: Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Quando Deus separou Saul para se tornar rei em Israel, o primeiro rei de Israel, a Bíblia diz que Saul, ele não se rendeu totalmente à palavra que o profeta havia dado para ele. E como consequência disso, a Bíblia diz que ele se escondeu
Ele se escondeu entre a bagagem, porque ele iria ser apresentado como rei de Israel. Mas ele se escondeu no meio da bagagem. E sabe por que ele se escondeu? Porque ele não estava totalmente rendido à palavra de Deus. Muitas vezes nós na vida não nos rendemos totalmente a uma direção que Deus nos dá. Nós questionamos a Deus, estamos apegados ao passado, estamos apegados à nossa cultura, apegados a um lugar, apegados a pessoas, apegados, sabe, a algo que a gente não quer se libertar, não quer mudar, não quer tomar um novo rumo, não quer começar uma coisa nova. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Se nós queremos que Deus nos use, se nós queremos que Deus, Ele revele seu braço a nós, Ele revele seu poder a nós, nós precisamos nos render totalmente à vontade de Deus. Algumas vezes você não vai entender, algumas vezes, sabe, você vai ficar pensando, e agora? Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu largo isso de uma vez? Deixa eu lhe dizer, quando Deus lhe der uma direção, renda-se à direção de Deus, renda-se à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto você, nós não sabemos totalmente o que Deus tem para nós. Aí você diz assim, puxa, mas você é um profeta. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Sabe? Não pense você que você vai saber tudo do seu propósito. Você vai saber tudo que Deus tem para a sua vida, não. É na caminhada que Deus vai revelando o seu plano, seu propósito e sua vontade a você. E cabe a você se render à direção de Deus. Lhe sou muito sincero, tem coisas que Deus me pede para mim fazer, que se não fosse Deus, eu não faria, certo? Eu levo as coisas de Deus, sabe, numa responsabilidade maior do que as pessoas imaginam. Para mim, é muito sério quando Deus fala comigo. Por exemplo, há anos atrás, quando eu ingressei no ministério profético de cabeça e mergulhei, Deus me disse assim, se posicione como um profeta. Só que isso para mim foi uma das coisas mais duras, sabe? Eu me posicionar como um profeta. Aí você pergunta, por quê? Por que duro? Bem, talvez para muitos católicos que me acompanham, ou para pessoas de outras religiões que me acompanham, no meio evangélico existe muita divergência doutrinária, Uns acreditam nos 5 ministérios, outros acreditam só no ministério de pastor. Então eu sabia que eu iria encontrar resistência de me posicionar como um profeta, porque hoje, infelizmente, tem tudo que é tipo de profeta. Tem os profetas bons e os profetas ruins. Tem os de caráter e os de mau caráter. E quando Deus me pediu isso, sabe, de me posicionar como um profeta, para mim seria muito mais fácil se eu me posicionasse como um bispo, porque já abri igrejas, se eu me posicionasse como um pastor, porque pastorei igreja por quase 17 anos, né? Esses dias eu estava fazendo as contas, mas foram quase 17 anos. E Deus me mandou me posicionar, sabe? E me render à vontade de Deus, me render a uma direção de Deus não foi fácil, porque a gente sabe, as pessoas criticam, as pessoas falam, as pessoas não entendem o que é aquilo. E hoje em dia, sabe? Hoje em dia, se Deus não tivesse falado comigo, eu iria me posicionar apenas como Vinícius Iracete e só. Porque nós sabemos que as pessoas elas são muitas vezes maldosas nos comentários delas e elas acreditam naquilo que elas acreditam.
Não adianta você mostrar para ela que o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista, mas depois no Novo Testamento teve novos profetas, e que os profetas do Novo Testamento não são iguais aos profetas do Antigo Testamento. Sabe, explicar isso para as pessoas não é uma coisa fácil, mas eu tive que me render à direção que Deus me deu, e me rendendo à direção que Deus me deu, quantas coisas aconteceram na minha vida. Hoje prego para milhares de pessoas todos os dias. Estamos em dois canais de televisão, tanto na Rede TV quanto na TV Bandeirantes. Quantas coisas aconteceram de eu ter me rendido a Deus, de eu ter me rendido à vontade de Deus, à direção de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa se render à vontade de Deus para a sua vida. Você precisa se render a uma direção que Deus lhe dá. Você precisa, quando você pede para Deus falar com você, você tem que estar disposto a se render a Ele, a se entregar a Ele. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você se render a Deus. Não vai ser fácil, sabe, você se render tendo que largar muitas vezes um vício errado e Deus falar com você. Está na hora, filho, de você largar esse vício. Está na hora de você sair desse caminho errado. Está na hora, sabe, de você soltar esse relacionamento, soltar essa amizade errada. Sabe, nós não queremos quebrar os pratos com as pessoas, nós não queremos, sabe, cortar o elo, cortar uma ligação com alguém, mas quando Deus fala algo com você e Deus está mostrando algo para você, você precisa se render a Deus. Você precisa se render a Deus, você precisa estar rendido ao Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Pode lhe doer, pode lhe machucar, mas o que prevalece é a voz do Senhor. O que tem que prevalecer é o que Deus tem falado com você. Talvez você diga assim, tá, mas o meu impulso, profeta, o meu impulso me leva, sabe, a fazer as coisas bem. Então você vai ter que colocar o seu impulso debaixo da obediência do Espírito Santo. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, se você quer que Deus levante você, você precisa se render a Deus. Se render a Deus e você verá a glória de Deus. Sabe, as pessoas, elas abandonam os propósitos no meio. Nós acompanhamos aqui nossas orações e você vê que de segunda a sexta nós temos um número muito maior de oração. E no sábado e no domingo nós temos um número bem menor que ora conosco. E você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estão totalmente rendidas a Deus. Quando elas estiverem totalmente rendidas a Deus, então, sabe, elas não irão deixar com que nada atrapalhe o seu compromisso, o seu chamado por Deus. E Saul estavam procurando ele, e ele estava lá entre as bagagens, porque ele não havia se posicionado, ele não havia se rendido a Deus. Renda-se a Deus. Talvez essa seja uma luta que você tem. Renda-se a Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Renda-se a Deus e você verá a glória de Deus. Eu vejo que todos vocês têm emergência aqui. Todos vocês, eu vejo aqui muitos comentários, certo? Você pode colocar aqui nos comentários toda a emergência. E vamos colocar essa emergência por 33 dias aqui. Vamos colocar essa emergência aqui por 33 dias diante de Deus, certo? E nós vamos fazer um compromisso também, certo? Nós vamos fazer um compromisso no Espírito. Amém? Nós vamos fazer um compromisso no Espírito. Nós vamos compartilhar com 7 pessoas, tanto na oração das 6 quanto na oração das 18. Todos os dias nós vamos compartilhar com 7 pessoas. Então escolhe 7 pessoas aí, da tua família, do teu ciclo de relacionamento, dos grupos que você pertence, e você vai compartilhar com 7 pessoas, certo? 7 pessoas, 7 famílias. O 7 representa a perfeição, certo? Então nesses 33 dias nós vamos compartilhar 7 vezes. Você vai compartilhar 7 vezes com a tua família, com teus amigos, com alguém próximo de você. Nós vamos compartilhar. Cada um de nós aqui vai compartilhar com 7 pessoas. De repente tem alguém que diz assim, profeta, eu não sei compartilhar.
Então você vai pedir para alguém aí da tua família lhe ensinar a compartilhar as orações em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Quero também dar um recado importante. Hoje nós temos Santa Ceia na nossa igreja e vamos transmitir ao vivo a partir das 9 da manhã, certo? Você que está conectado no Ministério Profético, você que está andando nessa unção profética, que ama o profético, nós vamos ter Santa Ceia hoje, amém? Nós vamos ter Santa Ceia hoje, vai ser transmitido a reunião a partir das 9 da manhã. Quem quiser participar conosco, de repente você está acamado, ou de repente você é uma pessoa idosa, não tem ninguém para levar você na igreja, certo? Você que não pode ir à igreja, pede para alguém preparar a sua ceia para você participar junto conosco hoje. Amém? Vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e você que quer ser uma coluna profética do nosso ministério, os dados estão lá no meu site www.profetavinicius17.com.br, certo? Hoje nós estamos em dois canais de TV e não temos ajuda da igreja, tudo é mantido pelo meu ministério, 65% a 70% é mantido por mim, pelo meu trabalho e também pelo meu ministério, e o resto é mantido pelas colunas proféticas que Deus tem falado ao coração. Se Deus falar ao seu coração de nos ajudar nessa empreitada, que Deus te abençoe muito, poderosamente, o Senhor multiplique na tua vida, amém? E se você não sentir de nos ajudar, não tem problema, ora por nós, que eu já fico muito agradecido, porque precisamos de oração também, então nós precisamos das duas coisas, amém? De toda forma, Deus é fiel, e eu sempre tenho dito uma coisa, sabe, eu vou continuar até Deus quiser, até Deus quiser, porque se algum dia eu tiver aqui que chorar, como diz o gaúcho, chorar as pitangas para você me ajudar para mim continuar na TV, então eu entrego o horário, certo? Agora eu renovei por mais um mês com a Rede TV e renovei por mais 3 meses com a TV Bandeirantes. E estamos sendo fiéis, certo? Eu pago sempre antecipado, eu procuro não manchar o nome de Jesus, certo? Dar um bom testemunho, estamos dando um bom testemunho diante dessas pessoas e é isso que eu acredito que os nossos frutos, as pessoas veem nossos frutos, amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, se você puder deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa a tua curtida aqui, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus me deu uma palavra para uma pessoa de sobrenome Andrade. E Deus manda dizer a essa pessoa que está aí, nessa live de sobrenome Andrade: o Senhor vai te surpreender. Amém? Nos próximos 10 dias, você verá Deus te surpreendendo. Deus te surpreendendo de uma forma sobrenatural. Eu vi um caminhão grande, sabe? Na verdade, uma carreta grande, e um caminhão, estava escrito nele Express.
certo? E Deus me disse assim, diga ao dono desse caminhão, a essa empresa, que vai haver reviravolta naquele processo que envolve aquela área. Vai haver reviravolta. Deus está avisando você. Amém? Deus está avisando você. Em nome de Jesus. Eu também vejo uma pessoa, Deus está tirando alguém de um poço. E eu vejo o número 28 de abril. Você que faz aniversário dia 28 de abril, Deus está tirando você de um poço. Deus está tirando você de um lugar de dificuldade. Deus vai te honrar. Você tem passado por um grande processo, mas o Senhor vai mudar a tua história. Amém? O Senhor vai mudar a tua história. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, e essa pessoa sente muitas dores no seu estômago, no seu abdômen. Ela sente como se fosse, sabe, pontadas constantes no abdômen. Jesus Cristo é da saúde agora. Jesus Cristo é da saúde agora. Ele tira essas dores, esses desconfortos que você tem. E o Senhor te cura completamente em nome de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor manda dizer também para uma mulher chamada Karen. Karen, o Senhor está te fortalecendo para que aquilo que você estabeleceu como meta, você consiga até o fim desse ano. Não está perdido. Amém? E Deus está te dando, o Senhor me disse assim, estou te saciando, Karen, certo? Talvez a Karen tenha dito a Deus, Senhor, eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar. O Senhor está te dando poder de se saciar, certo? Deus ouviu tua oração. Vamos orar? Eu acredito nisso. E eu acredito no seguinte, nós temos que orar por isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Nós te pedimos, Pai, intervém agora na causa dessa pessoa. E que nessa oração, milagres de todos os tipos sejam liberados. Está aqui teu povo, Pai, apresentando todos os pedidos a Ti, suas necessidades, apresentando, Senhor, seus desafios, apresentando, Senhor, suas limitações. E a Tua palavra diz, Pai, invocarás e eu te responderei. Por isso, ó Deus, traga resposta a cada pessoa que está orando aqui nesse momento. Traga resposta de poder, resposta de milagres. Eu quero declarar saúde a toda pessoa que está doente aqui nessa oração. Ser curada em nome de Jesus. Alergia, renda-se a Jesus Cristo. Câncer, renda-se a Jesus Cristo. Dores, rendam-se a Jesus Cristo. Infecções e inflamações, rendam-se a Jesus Cristo completamente. Também oro para que todo problema emocional, todo tipo de ataque de ansiedade, de medo, de pânico, de depressão, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar a cura, Pai, sobre a vida dessa pessoa e que o poder de Deus cruze por ela, trazendo alívio ao coração, trazendo paz para dentro dela, trazendo vida para dentro dela. Senhor, eu quero declarar que milagres, sinais, maravilhas estão sendo liberados agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento diante de Ti toda amarra espiritual em casa, em famílias, em filhos, em casamentos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, mostra-nos misericórdia. Coloca a Tua mão e desfaz todo laço, desfaz toda amarra, desfaz todo vício, desfaz tudo aquilo, Pai, que está fazendo essa pessoa ter perdas financeiras também. Senhor, eu quero declarar essa pessoa que está com vício e o vício dela está fazendo ela ter perdas financeiras. Senhor, corta agora esse mal, corta agora esse desejo, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que cada pessoa que está aqui renda-se mais e mais a Jesus Cristo, a Sua palavra, a Sua direção, a essa oração. Toque-os com o Teu poder e libera da Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você vai compartilhar com 7 pessoas. 9 da manhã vamos estar juntos aqui na Santa Ceia, ao vivo. E às 18 horas continuamos esse propósito. 33 dias sem quebrar. E Deus vai fazer coisas grandes aqui no nosso meio. Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e a minha esposa também amamos vocês. Um abraço a todos e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado e que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos um dia de bênção, um dia de milagres, um dia marcado por sinais, por maravilhas do Senhor, um dia de portas abertas, um dia onde Deus nos concederá favor para rompermos e para avançarmos. E também oramos para que todos na nossa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, com seu poder, com a sua palavra. Aleluia! Senhor, nós nos rendemos a Ti e pedimos ao Senhor que tudo na nossa vida, tudo, Senhor, esteja totalmente conectado a Ti. E aquilo que não for da Tua vontade, tira do nosso caminho, afasta de nós. Nós pedimos ao Senhor, faça a Tua vontade na nossa vida, assim na terra como ela é feita no céu, como está escrito, Senhor, na oração do Pai Nosso. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar que nós estamos com a Tua glória e com a Tua presença. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E desde já nós declaramos, em nome de Jesus, saúde divina, tocando no Teu corpo físico, que toda enfermidade, todo câncer, alergia, infecções, inflamações, dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que estiver carregada espiritualmente, oprimida, que estiver com um jugo espiritual sobre si, que o jugo seja quebrado pela unção de Deus, que a unção de Deus quebre o jugo completamente no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. E eu quero começar essa oração com um testemunho para glorificar o nome de Jesus, que é o testemunho do Maurício, e ele mandou o seguinte testemunho para nós. Há cerca de 6 meses eu estava enfrentando um momento muito difícil na minha vida. A depressão e a ansiedade haviam tomado conta do meu coração. As noites eram longas, vazias, e a esperança parecia distante. Em uma dessas noites de insônia e angústia, sem saber o que fazer, liguei à TV e me deparei com o seu programa. Naquele instante algo mudou dentro de mim. Eu não sabia explicar, mas hoje tenho a certeza de que era o Espírito Santo tocando o meu coração. A partir daquele dia comecei a acompanhar as orações na TV e no YouTube. E Deus foi restaurando minha mente e meu coração. Hoje, com alegria, posso declarar que estou completamente livre da depressão e da ansiedade. Com muita fé, participei do propósito de oração. O que levaria anos acontecerá em dias. Após uma dessas orações, recebi uma notificação que mudou a minha história. A indenização de um processo que estava em tramitação há mais de 2 anos foi paga. Deus ouviu a minha oração e usou o Senhor profeta como instrumento para abençoar a minha vida. Hoje sou uma nova pessoa. A você, profeta, meu profundo agradecimento, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Glória a Deus, que testemunho bonito, Maurício. Olha só, através da televisão ele foi alcançado. Todos os meus parceiros que estão aí ouvindo isso, nós vamos juntos, nós estamos repartindo a recompensa do Senhor. E eu não falo desse testemunho, eu falo do galardão de poder abençoar a vida de outras pessoas. Nós estamos repartindo esse galardão entre nós, porque é uma bênção que Deus nos dá, a oportunidade de nós semearmos na TV e abençoarmos a vida de milhares e milhares de pessoas. Glória a Deus! Olha só, uma pessoa foi resgatada da depressão, foi livre de algo através de uma palavra, de uma oração, através da televisão. Deus é fiel. Amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Jesus Cristo vive, Ele liberta.
Eu quero hoje falar algo com vocês, algo muito poderoso, algo muito importante. Deus está nos chamando para vencermos em todos os lugares. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Deus nos chama para vencer, é para vencer totalmente o nosso adversário. E muitas vezes nós estamos em uma mesa e começam a surgir várias, eu posso dizer, situações aonde naquele momento nós somos tentados a falar mal das pessoas. Naquele momento nós somos tentados a falar uma injustiça ou até mesmo entrar num debate e sermos desrespeitosos, deselegantes com as pessoas e até mesmo desonrarmos nosso cônjuge, desonrarmos nossos filhos pela forma como agimos, pela forma muitas vezes carnal, pela forma de falta de fruto do Espírito, de falta de domínio próprio, falta de domínio próprio, e você se ira e briga e xinga. Deus tem nos chamado nesse tempo para sermos vencedores em todos os lugares. E a melhor maneira de nós vencermos é nos submetermos a Deus. É nos submetermos a Deus para vencermos o diabo. O diabo entrou em Judas antes de Jesus ter dito a ele: Judas, o que tu tem que fazer, faze-o depressa. Mas Judas estava na mesa. Foi na mesa que Judas se levantou para decididamente entregar Jesus aos líderes religiosos. Foi na noite da ceia, Judas se levantou. Você tem que entender uma coisa, que o inimigo, ele vai fazer com que você perca a sua bênção, ele vai fazer com que você, dê uma brecha, justamente por você não se submeter a Deus. Se Judas tivesse se submetido a Deus, ele não estaria sendo usado pelo diabo para entregar Jesus. Se nós não nos submetermos a Deus, não submetermos nosso coração, não submetermos nosso ego, nossa impetuosidade, se não nos rendermos a Deus, nós não teremos acesso, à graça de Deus, ao favor de Deus naquele momento. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A tentação, ela vem, aquele momento de descontrole vem, o momento de você, entrar em guerras vai vir, o momento onde você vai ser tentado, o momento que você vai ser provado vai vir, mas você tem que se manter firme e Deus lhe dará a vitória. Olha para Daniel, em Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus está nos chamando para a mesa da renúncia, aonde nós não vamos ceder aos encantos da serpente. Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. Vem da nossa decisão a posição de não se contaminar. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou entrar nessa guerra, eu não vou invejar o que é do meu irmão, eu não vou ficar aqui falando mal dos outros, porque na verdade, às vezes você vai numa festa, agora está chegando fim de ano, nós vamos sentar com nossos familiares, com nossos amigos, e vai surgir muita conversa nas mesas, vai surgir muitas situações. Decida não se contaminar, decida não se contaminar com fofocas, decida não se contaminar com invejas. Não perca a tua bênção por causa que alguém teceu um comentário que você se sentiu ofendido a você reagir. Você tem que brilhar a luz de Jesus Cristo em você. Você tem que deixar florescer
os frutos do Espírito na sua vida. Ainda que você seja injustiçado em algumas mesas, ainda que você, seja muitas vezes massacrado em algumas mesas, mantenha-se fiel a Deus e Deus vai te honrar. Olha para José. José arrancaram a túnica dele e ele não falou nada. Ele foi lançado na prisão e não falou nada. E sabe por quê? Porque o justo não se justifica. E a verdade, ela sempre reina. A verdade, ela sempre aparece, os frutos vão aparecer. Os mentirosos cairão. Mas a verdade, ela aparece. A verdade, ela ela corre pelas paredes. A verdade, ela vem pelo chão, sabe? A verdade, ela vai vir. Tudo o que você precisa fazer é não se justificar. Você não precisa debater com ninguém, você não precisa entrar, em debates intermináveis, você não precisa se contaminar em algumas mesas. Você tem que permanecer temendo a Deus e Deus vai te honrar. Tema a Deus, que Deus vai te honrar e você verá o que o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Escreve aqui nos comentários, tempo de renúncia, tempo de renúncia, tempo de renúncia. Escreve aqui também o justo não se justifica, o justo não se justifica. José poderia dizer, não, meus irmãos, eu sou inocente. Ele poderia ter dito a Potifar, eu sou inocente, não faça isso. Mas ele deixou com que Deus o justificasse. Eu quero falar com pessoas que, da mesma maneira que José foi injustiçado pelos seus irmãos e foi injustiçado pela mulher de Potifar, que a verdade vai reinar na sua vida e a verdade vai te abençoar, a verdade vai reinar na sua vida e você vai ser colocado por Deus em lugares altos, porque a verdade de Deus vai urgir na tua vida. A verdade é a verdade e ninguém pode contra a verdade. E você um dia vai ver a diferença de quem serve o Senhor e de quem não serve. Você vai ver uma diferença clara, porque quem não serve a Deus, seus discursos são vazios. Aqueles que servem a Deus vão estar cheios de frutos. E eu não falo de frutos só como resultados financeiros ou resultados de influência, não. Eu falo de resultado de vida, de paz, de família no altar de Deus, de transformação, de uma operação divina que está ali, você sente o favor de Deus sobre aquela pessoa, é isso que vai acontecer com você e com a sua casa. Amém? Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, eu quero liberar sete palavras proféticas sobre o teu dia. Amém? Eu quero liberar, porque ontem, como eu tive problemas com a minha internet e não conseguimos ali, eu me atrasei muito para fazer a transmissão, até peço desculpa mais uma vez, mas não foi culpa da gente, certo? Não, com certeza não foi culpa da gente e por isso que eu não consegui, eu entrei tão tarde ontem para fazer a oração. Mas hoje eu quero profetizar as 7 bênçãos que eu falei nos últimos, acho que um dia e meio, que eu falei sobre as 7 bênçãos de Abraão. Eu quero profetizar essas 7 bênçãos sobre a tua vida, certo? Porque eu entendo que isso é profético e nós somos herdeiros pela fé. Nós somos herdeiros pela fé. Então eu gostaria que você recebesse essas 7 bênçãos sobre o teu dia, sobre o teu ano, amém? Eu quero liberar essas 7 bênçãos. Você recebe essas bênçãos? Você recebe em nome de Jesus? Se você recebe, quando eu encerrar essa oração, você vai compartilhar com 7 pessoas, amém? Todos aqueles que querem receber, que querem selar essa palavra da fé, porque as pessoas, elas estão muito acostumadas, e eu digo é um costume errado, a só receber. Deus não nos chamou só para receber. Deus nos chamou também para dar. E você vai ser abençoado com essas 7 bênçãos que Abraão recebeu.
Amém? Nós somos herdeiros pela fé de Abraão. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. E cada vez que eu profetizar uma bênção, você vai dizer amém, certo? Você vai dizer amém. Você vai dizer amém e você vai receber. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo o favor de Deus sobre a tua vida, a oportunidade de você recomeçar. Segunda bênção, eu profetizo a bênção de você ser conduzido por Deus, porque você tem a herança de Abraão. Eu profetizo a terceira bênção, a bênção da multiplicação sobre a tua vida. Tudo que estiver nas tuas mãos vai multiplicar poderosamente. A quarta bênção que eu profetizo sobre a tua vida, você vai ter a bênção de ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como uma pessoa habilidosa, talentosa. Você será notado. A quinta bênção, a bênção de você ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, uma grande bênção. Deus vai te abençoar muito para que você possa ser uma bênção. A sexta bênção é que você está totalmente protegido por Deus. Tu e toda a tua casa, tudo que diz respeito a você está protegido por Deus. E a sétima bênção, a bênção de uma resposta de Deus para o mundo. Você e sua casa serão uma resposta para esse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebeu aí essas 7 palavras proféticas? Então, cada pessoa que está aqui nessa oração vai compartilhar com 7, não com 6 e nem com 8 pessoas, com 7 pessoas. Você vai mandar para 7 grupos ou para 7 pessoas, ou vai compartilhar em 7 lugares diferentes essa oração. Você vai selar essa oração compartilhando com 7 pessoas. Até você que nunca compartilhou uma oração, você vai procurar 7 pessoas para mandar essa oração. Isso é profético, e as pessoas que receberem essa oração também vão compartilhar com mais 7 pessoas, em nome de Jesus. Amém? E também não esqueça de deixar a tua curtida aqui nessa oração. O YouTube, ele manda para mais pessoas quando você deixa a sua curtida. Tá bom? Eu quero declarar agora o Salmo 91, que é o salmo que nós temos declarado aqui. Tem sido uma bênção. Eu quero falar rapidamente aqui, enquanto você compartilha, do nosso livro Café com Jesus. É um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer junto comigo, e aqui do lado você vai pegar uma caneta e você vai escrever a tua oração, certo? Então você vai escrever, cada dia você vai escrever uma oração, em nome de Jesus. Esse livro aqui vai te abençoar tremendamente. Se você adquirir agora final de ano para dar de presente, entra lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. A gente diminuiu o tamanho do site, agora é www.viniciusiracete.com.br. Diminuímos o tamanho para ficar mais fácil das pessoas acessarem e encontrarem o meu site, tá? Então www.viniciusiracete.com.br. Amém, queridos? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei,
pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quando eu acordei hoje pela manhã, Deus me falou que haveria pessoas aqui nessa oração que essa noite, sonharam com roubo ou com assalto. E seja você quem for que está aí, Deus pode estar querendo dar um grande livramento para você. Então, vigie por esses dias. Amém? Porque isso pode ser algo físico ou algo espiritual que está sendo roubado de você. Então eu quero dar esse recado, seja para quem for. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Ludmila. Ludmila, de uma família de sobrenome Cáceres. Deus visita vocês. E a tua família está sendo visitada por Deus. E o Senhor me mostra que é tempo de encerramento de ciclos. No nome de Jesus Cristo. Amém? Pega aí como palavra de Deus para a tua vida e para a tua casa. O Senhor também me disse, diga a Lúcia que o marido dela trabalha com postos. O Senhor te visita, Lúcia. O Senhor te visita e o Senhor está desfazendo muita intriga dentro da família. O Senhor está desfazendo intriga e inveja contra vocês e está te dando vitória. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Se você está com um problema de saúde, coloca aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém? Pai Santo e Justo, tua presença é real aqui nessa oração. E o Senhor está visitando pessoas, Pai. E nesse momento, Pai, nós entendemos a palavra que o Senhor nos deu. E a palavra que o Senhor nos deu é que nós não devemos reagir às ofensas. Não devemos reagir, Pai, até mesmo para não estragarmos o nosso Natal, a nossa virada de ano, com picuinhas, ou de forma, Senhor, tola. Muitas vezes, Pai, até mesmo nos metendo em conversas que podem nos contaminar, conversas que podem roubar a nossa bênção. Nós não queremos, Senhor, fazer isso na mesa. Por isso te pedimos que a tua bênção seja sobre nós, seja sobre a nossa casa, seja sobre nossos filhos, que o Senhor possa derramar graça, prosperidade, bênçãos no nosso lar, ao redor da nossa mesa, que a nossa mesa seja uma mesa de bênção, seja uma mesa de harmonia, de paz, de alegria. E nós declaramos, ó Deus, que as 7 bênçãos que estavam sobre Abraão, nós somos herdeiros dele e essas bênçãos estão sobre nós. E te pedimos agora, Pai, libera, Pai, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma bênção especial, que precisa de um acesso especial, que quer entrar por portas de bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que as portas se abram para a vida dela. As portas se abram para ela, para a casa dela, para os seus filhos. E que a honra do Senhor esteja sobre essa mesa. Que essa mesa seja a mesa do compartilhar de testemunhos, do compartilhar de milagres, do compartilhar de amor, de unidade. Sim, Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo a tua bênção sobre este lugar. E essa pessoa, Pai, que foi ferida emocionalmente, foi ferida por pessoas más, foi ferida por pessoas ruins. Eu oro, Senhor, para que sobre ela venha o bálsamo de Gileade, venha a cura. Sim, que Jesus cure ela totalmente, de toda a dor que ela sofreu, de toda injustiça que ela teve que enfrentar, e que venha sobre ela, Pai, tempos de recomeço, assim como vieram sobre a vida de Abraão, venha sobre a vida dela tempos de recomeço. Que 2025 seja um ano de recomeço para ela, em nome de Jesus Cristo. E eu quero também, Senhor, declarar, porque isso foi falado e eu entendi que o Espírito Santo estava falando sobre isso conosco. O Senhor fará justiça àqueles que têm sido injustiçados. O Senhor fará justiça com aqueles que, de alguma maneira, têm sido defraudados, difamados, talvez até mesmo mentiram a seu respeito. Mas eu creio, Pai, que Tu és um Deus de justiça e Tu és um Deus de verdade. A verdade aparecerá.
a luz de Cristo. A luz de Cristo brilhará na vida dessa pessoa. O sol da justiça certamente já se levantou em nosso favor e nós declaramos a tua bênção, Pai. Declaramos a bênção do Senhor e que venha um tempo de grande crescimento nessa empresa, grande crescimento dentro dessa casa e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que está com dores, toda pessoa que está com problemas no estômago, toda pessoa, meu Deus, que está com artrite, artrose, que está com alergia, que está enfrentando um câncer. Senhor, eu quero declarar saúde agora. Saúde sobre o corpo físico dela, do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja cura total no corpo físico dessa pessoa. Cura total no corpo físico dela, que toda célula cancerígena renda-se a Jesus Cristo, toda doença, toda inflamação, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Agora, toque com teu poder, Pai. E essa pessoa que está sem força, essa pessoa que está desanimada, Senhor, toca com teu poder na vida dela agora e levanta ela, dá força para ela. Você romperá. A vereda do justo é como a luz da aurora. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você romperá. Você romperá em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A Deus a glória, a Deus o louvor. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui e eu vou fazer uma oração especial na live das 9 da manhã hoje e depois na oração das 18 horas. Não esqueça de compartilhar e de selar a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos.